Olá, eu sou Sara Kirchhoff e falo ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo e abro o programa de hoje, como sempre, começando pelo mercado financeiro. Nesta quinta-feira, o dólar tentou reagir frente ao real. A moeda norte-americana começa a quinta-feira em alta frente ao real, mas perde força ao longo do dia, frente também a diversas moedas ao redor do globo. O que impactou principalmente nesse recuo do dólar nesta quinta-feira foram os preços pagos aos produtores nos Estados Unidos. A divulgação referente ao mês de dezembro foi feita hoje e os preços então ficaram abaixo do que o mercado estava esperando. Com isso, dólar comercial recua 0,30% nesta quinta-feira frente ao real e termina o dia de hoje aos R$ 3,22. Mais um recuo importante aí para o dólar comercial nesta quinta-feira. Lembrando que a moeda norte-americana teve fortes perdas na semana passada e hoje aí buscou uma consolidação, buscou uma alta, um ajuste, mas não conseguiu e mais uma vez termina o dia em queda. Dólar em queda, índice Bovespa em alta nesta quinta-feira, uma alta importantíssima para o principal índice da Bolsa de Valores, que está em torno de 1,20% até este momento. O mercado fecha logo mais às 18 horas, mas já mostra uma tendência de forte alta para o índice Bovespa, que parece que vai ter mais um dia de recorde histórico aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. Nesse momento, o principal índice aqui da Bolsa de Valores opera aos 79.149 pontos, como eu falei, indicando aí mais um recorde para o principal índice aqui da Bolsa de Valores. 79.147 pontos é o fechamento, é o valor, né, da Bolsa de Valores até este momento, do índice Bovespa, que é o principal índice. Mais uma alta, então, bem importante. O que estimulou essa alta hoje, principalmente, foi a valorização do petróleo. Ontem nós falamos aqui no Mercado do Campo que o petróleo chegou ao maior patamar dos últimos 3 anos e ele continua subindo e com isso, índice Bovespa segue também em alta por aqui. Que a safra de grãos este ano não será tão positiva quanto a do ano passado, isso todo mundo já sabe, porque em 2017 o Brasil teve uma safra recorde de grãos. Mas, segundo o Conab e IBGE, os números deverão ser mais positivos do que aqueles projetados em dezembro para a safra de grãos 2018. Para o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Brasil deverá produzir 6,8% a menos de grãos este ano, em comparação com a última safra. Só que esse número de 6,8%, ele representa uma alta de 2% em relação àquilo que foi projetado no mês de dezembro pelo IBGE, chegando aí a 224 milhões de toneladas de grãos. E essa diferença positiva, ela se deve principalmente às condições favoráveis do clima no mês de dezembro. Para a Conab, a produção de grãos da safra 2017-2018 pode chegar a 227 milhões de toneladas, um recuo de 4,1% em relação aos índices da safra passada, mas também uma alta em relação ao último levantamento divulgado no mês de dezembro. Quem tem mais informações sobre o levantamento da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, é o repórter Odacil Canepa, da Capital Federal. Pelos dados da Conab, a área plantada cresceu 1% e passou dos 61 milhões de toneladas. Já a previsão de colheita apresenta uma queda de 4,1%. Com o plantio das principais culturas já encerrado, a Conab aponta que a soja e o milho seguem atraindo a preferência do produtor brasileiro. A soja, apesar de uma leve queda de 3,2%, pode ter uma colheita de 110 milhões de toneladas. O milho também tem previsão de queda, mas pode alcançar 92 milhões de toneladas. Segundo o relatório da Conab, a queda de 5% na produção tem muito a ver com a super safra do ano passado. O clima não interferiu muito. O clima até agora não tem influenciado o desenvolvimento da produção. O que nós estamos acompanhando é o que pode acontecer a partir de janeiro com a entrada da Laninha, que já está confirmada, mas nós não sabemos que nível de... se ela vai ser moderada, se ela vai ser fraca e que tipo de impacto vai dar nos produtos. Então, nós temos que aguardar a situação. Laninha tem uma característica de estar na região sul com menor quantidade de chuvas. O que a gente tem acompanhado, que, por exemplo, se a chuva for pouca na região do arroz, vai ser bom para o arroz, né?
Se a chuva for razoável na região de milho e soja, pode ser bom para esses dois produtos que precisam da chuva agora, né? Então a gente tem que deixar acontecer os fatos em janeiro. Nós vamos estar a campo em janeiro, nessas regiões onde o Laninha tem maior probabilidade de ocorrer, para que a gente veja quais são os resultados de tudo isso. O mês de janeiro é um mês decisivo, porque a soja e o milho estão na fase de floração, na fase de frutificação, e isso faz com que haja uma necessidade de chuvas. Por outro lado, o feijão está sendo colhido, e no verão a chuva ocorre em janeiro também, e feijão não gosta de chuva. Por outro lado, o arroz precisa que não chova muito, ele precisa de luminosidade para ele se desenvolver e se vigorar. Então, o janeiro é um mês muito sensível. Eu acho que o próximo levantamento já vai trazer alguns resultados com relação a essa questão climática. O próximo levantamento da Conab para os grãos vai ser apresentado em fevereiro. Odacil Canepa para o SBA. E a lei que permite o parcelamento de dívidas com o FUNRURAL, o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, favorecendo milhares de empresários do campo, traz também uma polêmica. O texto autoriza que a União bloqueie bens de devedores sem a necessidade de autorização judicial. Com isso, imóveis e veículos podem ser bloqueados assim que for inscrito o débito tributário em dívida ativa. Assim, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional notifica o devedor que terá 5 dias para quitar o débito. O assunto foi inclusive hoje destaque em vários portais de notícias e também jornais aqui do país. Lembrando que a lei do FUNRURAL foi sancionada esta semana pelo presidente Michel Temer com 24 vetos. Dito isso, então, vamos para o mercado do café nesta quinta-feira, começando com o café Robusta na Bolsa Futura de Londres, que teve poucas variações no dia de hoje. Os preços oscilaram muito pouco durante a sessão e assim terminaram a sessão lá na Bolsa de Londres. Eu vou começar destacando os contratos que vencem agora em janeiro, que tiveram uma leve queda de 0,05% e com isso terminam o dia em 1.745 dólares a tonelada. Contratos com entrega em março em alta de 0,05% por 1.727 dólares a tonelada. Contratos com entrega em maio, também com a mesma variação positiva de 0,05%, uma leve variação para estes 3 primeiros contratos aí. E com isso, o contrato que vence em maio deste ano aparece por 1.727 dólares a tonelada. O mercado ele voltou a ter uma sessão de acomodação técnica e busca aí uma consolidação. Já os contratos com entrega em julho tiveram queda, uma queda de 0,11% e com isso aparecem por 1.757 dólares a tonelada nos últimos negócios. Já o café arábica na Bolsa Futura de Nova York segue sentindo a pressão por uma expectativa aí de oferta recorde global de café. Com isso, então, os futuros do café arábica na Bolsa de Nova York têm mais um dia de queda hoje. Os contratos com entrega em março caíram 0,92%, quase 1% de queda para o contrato com vencimento em março. Com isso, nos últimos negócios, ele aparece por $1,22 por libra-peso. Contratos com entrega em maio em queda de 0,87% por $1,25 por libra-peso. Contratos com entrega em julho, $1,27 por libra-peso. E contratos com entrega em setembro deste ano, $1,30 por libra-peso. Para terminar o mercado do café nesta quinta-feira, café BMF Bovespa negociado aqui na B3 em São Paulo. Café BMF Bovespa também terminou o dia no vermelho hoje. De olho no painel, contratos com entrega em março em queda de quase 0,5% nesta quinta-feira, passando de $155,25 a saca para $154,50 a saca no ajuste atual e subindo aí 25 centavos nos últimos negócios. Contratos com entrega em maio em queda de quase 1%, terminam o dia em $152,05 a saca. Contratos com entrega em julho também com uma queda aí muito próxima de 1%, passando dos anteriores $149,75 a saca para $148,35. E contratos com entrega em setembro, que é o mês referência no mercado do café, em queda nesta quinta-feira.
uma desvalorização de 0,86%. Com isso, o contrato com vencimento em setembro passou de $156,30 a saca para $154,95 no ajuste atual e caindo ainda mais nos últimos negócios. Café em queda, portanto, nesta quinta-feira aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. E o Rio Grande do Sul está quase concluindo o plantio do arroz. O estado gaúcho é o principal produtor de arroz do Brasil. De acordo com a seção de política setorial do Instituto Rio Grandense do Arroz, falta semear apenas 5% da área prevista. E para saber como fica o tempo no Rio Grande do Sul agora neste período de floração, quem vem por aí trazendo as primeiras informações do clima para o programa de hoje é a Juliana Rezende da Somar Meteorologia. Olá, boa tarde a todos. Nas próximas semanas, com as chuvas retornando para o sul do Brasil, os produtores de arroz é que devem ser beneficiados. Agora a disponibilidade hídrica do solo ainda segue mais baixa aqui do oeste até o sul do Rio Grande do Sul e isso já acaba trazendo preocupação para os produtores. Mas nos próximos 5 dias as chuvas já começam a retornar para a região sul, ainda que de maneira mais lenta, mas as instabilidades retornam aos poucos. Isso vai ocorrer por conta da formação de uma nova frente fria, que vai voltar a trazer umas pancadas mais abrangentes na maior parte do sul do Brasil. Tem previsão de chuva em toda a região sul, aqui entre a faixa leste do Paraná, leste do estado de São Paulo até o sul mineiro. As instabilidades também vão ganhar mais intensidade ao longo das próximas semanas por conta de um fenômeno conhecido como cavado. Isso são ventos lá no alto da atmosfera que vão trazer mais instabilidades para essas regiões centrais do Brasil, enquanto que aqui na região central, entre a região centro-oeste, tem previsão de chuva abrangente por conta ainda da atuação de um canal de umidade. No decorrer da segunda semana, as instabilidades agora no sul do Brasil seguem com forte intensidade. Aqui no oeste do Rio Grande do Sul, tem previsão de acumulados que superam até 30 milímetros. Mas as pancadas mais fortes devem ficar concentradas aqui entre o litoral de Santa Catarina, litoral do Paraná, até o litoral sul paulista. Isso ocorre porque uma área de baixa pressão vai se formar na costa dessas regiões e vai garantir essas pancadas mais fortes por conta dos ventos que vão soprar do mar contra a costa e trazer mais instabilidades. Conforme a chuva ganha força nessas regiões, as instabilidades perdem força aqui na região centro-oeste e grande parte de Minas Gerais e no Espírito Santo. E no decorrer da terceira e última semana, até o dia 26 de janeiro, tem previsão ainda de chuva fraca nessas áreas mais claras do mapa entre o centro-oeste e Minas Gerais, enquanto que entre o Rio Grande do Sul até o sul de Minas, tem previsão de chuva mais expressiva e os volumes ainda segue em torno de 30 milímetros em 5 dias. Então, conforme as chuvas retornam aos poucos para as áreas produtoras de arroz do Rio Grande do Sul, acabam trazendo mais otimismo para os produtores da região. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Tá certo, Juliana Rezende. E o preço do arroz, que começou o ano de 2018 em alta no indicador CPEA, agora teve a segunda queda consecutiva, de acordo com esse levantamento feito diariamente pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. No levantamento anterior, a saca de 50 quilos lá no Rio Grande do Sul já vinha em queda, aparecia por R$ 37,13 e com mais uma queda de 0,27%, passou para R$ 37,03 o valor da saca de 50 quilos. Com isso, agora no acumulado do mês de janeiro, o cereal tem uma queda acumulada aí de quase 1% no mercado físico, mais uma vez de acordo com o indicador CPEA para o Rio Grande do Sul, que é o principal produtor do cereal no Brasil. E você vai ver depois do intervalo uma análise sobre os desembolsos do crédito rural com um especialista na área. Nós já voltamos. Estamos de volta falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo, agora 5h52, horário de Brasília. E mais desembolsos não significam mais crédito ou mais dinheiro no crédito rural. É o que diz o especialista em crédito e também professor da Fundação Getúlio Vargas, Ademiro Vian, em entrevista ao jornalista Walter Puga Júnior. Vamos acompanhar. Ademir, obrigado mais uma vez por ter vindo. Vamos falar de financiamento. Você acompanha crédito rural, crédito agrícola nesse país há muitos anos e os desembolsos para o crédito rural cresceram. Cresceram de fato? Eles cresceram de fato num dado momento. Agora já diminuíram significativamente. Quer dizer, considerando o ciclo aí 2017 e 2018, na primeira fase
houve uma demanda maior por crédito rural? Pulga, não é que houve uma demanda maior por crédito rural. A demanda, ela é no final de uma linha do tempo, ela é exatamente a mesma. O que aconteceu este ano foram duas medidas que o governo tomou. Uma da redução da taxa Selic significativamente, né? E a outra foi uma elevação da exigibilidade de crédito rural dos bancos, ou seja, da obrigatoriedade dele aplicar mais em Pronaf e mais em Pronamp. Essas duas medidas, elas tiveram aí refletiu nesses números. Ou seja, o governo ofereceu mais, forçou o oferecimento de maior recurso. O que aconteceu efetivamente, quando você olha os números, dá a impressão, os números do Banco Central sobre os desembolsos, dá a impressão de que houve um desembolso maior comparativamente com o ano passado, o mesmo período. Efetivamente houve. Mas isso não significa que na safra inteira vai ter mais, vai ser colocado mais dinheiro. Houve uma concentração de desembolso num dado período aqui, de julho, agosto e setembro. Meses. E por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque os bancos estavam olhando para a Selic e o Banco Central já vinha apontando uma Selic de redução da faixa de 7% em dezembro de 2017. Juro mais baixo. E o juro de crédito rural estava em 7,5% e 8,5% lá em julho do ano passado, em 2017. Então, quando o banco olha, ele compara o juro do crédito rural 7,5% e 8,5% por uma Selic que vai fechar o ano com 7%, então o crédito rural vai estar mais caro. O que os bancos fizeram? Tá? Eles têm uma obrigação de aplicar no produtor. Se não aplicar, ele tem que recolher esse dinheiro no Banco Central, a custo zero. Então, os bancos já fazendo uma previsibilidade, né? Ele olhou e falou assim, bom, eu tenho que antecipar esse desembolso, porque lá na frente, a Selic vai estar 7%, os juros do crédito rural 8,5% e 7,5%, vai estar mais caro, o produtor vai preferir outras linhas de crédito. E eu vou, entre aspas, micar com esse dinheiro na mão. Então, o que os bancos fizeram? Eles baixaram a taxa de juros por conta deles, né? A própria Caixa Econômica Federal divulgou para a rede uma redução da taxa de juros do custeio, e isso somente para custeio, e custeio de uma forma massificada, tá? E com isso eles anteciparam a liberação do dinheiro. Por isso houve um crescimento nos primeiros meses de 25% no pedido de financiamento. Exatamente. Então, o que os bancos fizeram? Clientes, vocês vão querer crédito rural? Vamos. Então, vamos fechar agora, em vez de 7,5%, 7%, 6,9%, 7,2%. Por quê? Porque o banco já estava de olho na Selic a 7%. Agora a demanda, considerando o período todo, já não subiu tanto. Subiu 5% agora já caiu para 5% e vai ver 3%, 2% e vai zerar e depois vai ter um aumento de novo na liberação, mas aí é para comercialização, né? Agora, no caso da Pronaf, olhando para Pronaf, por exemplo, o governo, você lembrava pouco antes de falar conosco aqui nessa entrevista, que o governo dobrou a oferta de recursos para o Pronaf, mas a demanda cresceu pouco, só 3%. Aqui, Pulga, merece uma reflexão muito importante sobre isso, tá certo? Para vários aspectos. Os bancos, eles têm que aplicar um compulsório, que é uma exigibilidade de 34% dos depósitos à vista em crédito rural. Porém, ele tem uma subexigibilidade que dos 34%, 10% na safra passada, ele tinha que aplicar em Pronaf, agricultura familiar, e 13% em Pronamp, que é o médio produtor. O que o governo fez? Como a gente já disse em outras entrevistas, em outros momentos que conversamos, que o governo está alinhando a política dele para direcionar o dinheiro do crédito rural para pequeno e médio produtor. A agricultura empresarial, essa vai para outras fontes, tá? Então, nesta linha, nesse cordão condutor que ele vem seguindo aqui, o que ele fez? Ele pegou aquela exigibilidade que era 10% de Pronaf e passou para 20%. Quer dizer, aumentou a oferta. Dobrou a oferta de dinheiro para o Pronaf, para a agricultura familiar. E aumentou de 13% para 15%, em 3% a oferta de dinheiro para o médio produtor. Qual foi o reflexo disso? Bom, em princípio o produtor fica satisfeito, as entidades de classe, todo mundo fica, opa, o governo está disponibilizando mais dinheiro. Só que eles não contavam com uma pessoa muito importante no processo, que chama-se bancos. Os bancos olhou para aqui e falaram, não vou fazer. Tá? E os bancos sentaram em cima, não ofereceram recurso para o médio produtor. Para o médio e para o pequeno produtor, tá certo? Tanto é que os próprios números, né, que nós estávamos olhando há pouco, eles mostram o seguinte, que
O Pronaf, comparativamente, a liberação desta safra com a safra anterior... Cresceu só 3%. 3%. Ou seja, se o governo dobrou a oferta de dinheiro, deveria o quê? Ter pelo menos dobrado para ficar igual, para ficar 0 a 0. Para ficar 0 a 0, né? Essa era a pretensão do governo. Só que não aconteceu e não vai acontecer isso. Agora, por que os bancos relutam em trabalhar com Pronaf e Pronamp? Meu amigo Puga, isso é o seguinte, é uma explicação bastante demorada e né, tem muito de política aqui no meio, tá? Os bancos, eles entendem que o Pronaf ele é deficitário, que o Pronaf é burocrático, que o Pronaf tem uma obrigação de ter o Proagro. Eles não querem, não vão fazer o Proagro, os bancos privados já deixaram isso muito claro para o governo, tá certo? E disseram para o governo lá atrás, olha, vocês vão alterar? Pode alterar, mas não vai mudar o desembolso. Isso lá no Plano Safra, tá? Lá quando foi ditado lá em junho do ano passado. E está acontecendo efetivamente isso. Ou seja, o governo ficou impotente diante dessa posição dos bancos. Agora, o que é que vai acontecer na frente agora? Vai se desenhar um novo Plano Safra. O sistema financeiro vai chegar para o governo e vai dizer, tá vendo? Não falei lá atrás que você não ia atender? Funcionou. Não funcionou? Então, agora nós queremos a redução da exigibilidade do Pronaf. Só que fica uma pergunta. Qual foi o esforço para vocês fazerem essas operações? E aí vem a resposta, nenhum. Entendeu? Então quer dizer que o governo tomou uma ação, uma política... Mas não teve na iniciativa privada o retorno. Não teve a efetividade. Ou seja, aquela política que o governo adotou não se efetivou e não vai se efetivar. Quer dizer, e ele vai inviabilizou esse aumento de financiamento para o médio e pequeno produtor. Tanto é que os números que a gente tem na mão mostram o seguinte, na safra passada, tá, que fechou em junho do ano passado, 1º de 7 de 2017, 30 de 6 de 2017, os bancos apresentaram uma deficiência no Pronaf, na linha Pronaf, agricultura familiar, de aproximadamente R$1 bilhão. Já está projetado fechar este ano safra agora, dia 30 de 6 de 18, com 2 bilhões e 200, ou seja, eles vão mais do que dobrar a deficiência, ou seja, vão mais do que dobrar para a agricultura familiar. Da agricultura familiar. Mas na empresarial ela cresce. Na empresarial ela cresce por quê? Porque os bancos reduziram a taxa de juros, que era 8,5%, reduziram, prevendo que a Selic ia chegar em 7%. E ofertaram, procuraram os clientes. Para dizer, cliente, tome o crédito agora, preciso cumprir. Quer dizer, no volume global ele cumpre... No global ele cumpre a exigibilidade. Só que nas subexigibilidades, que é as do Pronaf e Pronamp, eles vão apresentar deficiência. E aí vem outra coisa interessante. Essa deficiência eles vão recolher no Banco Central. Provavelmente dia 5 de agosto desse ano eles deverão estar recolhendo. No dia 6 de agosto eles pedem esse dinheiro de volta, né? Eles dizem, vamos aplicar. Vai correr a safra inteira, na próxima safra, e eles vão chegar na outra safra e vão dizer, não aplicamos. Só que a deficiência que nós estamos apresentando agora não é daquela safra lá atrás, é desta safra. De forma tal que nunca recolhem nenhuma multa para o Banco Central. Ou seja... O governo tenta levar dinheiro para o médio e para o pequeno, mas encontra dificuldade na própria rede bancária. 100% correto. Este é o ponto. Hoje a política de crédito ela está nas mãos dos bancos. Os bancos hoje... Nem os bancos públicos conseguem se interessar por essa linha de crédito? É o único banco. Essa liberação que tem, que aumentou 3%, é banco público. Banco público e os dois bancos cooperativos. Fora disso... Porque banco privado não tem o menor interesse. Não, se você for pegar os bancos privados aí de uma forma geral, olhar os desembolsos deles, está lá no Banco Central para qualquer cidadão entrar, www.bcb.gov.br e procura as estatísticas de crédito rural lá que ele vai ver quanto foi os desembolsos. Isso é público, transparente. Tá? Como corrigir isso? Revisão da política. A forma de distribuir o crédito, ela tem que ser revista. A forma da reavaliada, crédito, ela tem que ser atualizada. Nós estamos num momento, eu já disse isso em outras ocasiões, que foi lá atrás criticando o modo de financiamento desde a década de 60. Que é o mesmo modelo, mas só que lá nós tínhamos 120 bancos operando em crédito rural. Hoje nós temos 10, 12, se muito, tá? E com uma concentração gigantesca, não só no sistema financeiro, mas o sistema financeiro concentrou de tal forma, e dentro dessa concentração do sistema financeiro, houve uma concentração no crédito rural. O crédito rural hoje está concentrado em grandes produtores e concentrado em PJ, ou seja, o banco faz uma operação para uma grande cooperativa ou para uma grande empresa e ela distribui na ponta, a pessoa jurídica, com todas os seus
suas contribuições, retribuições, enfim, todo um cenário aqui, cenário não, mas um colorário de retribuições, contribuições e etc, tá? Ou seja, há uma boa relação das empresas com os bancos, salário de empregado, seguro, folha de salário, seguro etc, da empresa. Mas o pequeno produtor cartão não tem de crédito. Mas o pequeno produtor não tem o que oferecer, né? Então, ele fica na mão do sistema financeiro, né? E esse ficar na mão do sistema financeiro, aí você chega num banco privado e ele fala, eu não quero. Esse produto que você quer, que, vamos dizer, um pequeno produtor, um pronafiano, ele pode tomar até R$280 mil num banco, né? Só que tem que apresentar a DAP, tem que ter Proagro. Aí o banco já fala, olha, eu não opero em Proagro, a DAP, olha, veja bem, e oferece outra linha de crédito. Resumindo, o dinheiro para o pequeno e o médio produtor é mais caro e mais difícil. Muito mais caro do que o dinheiro empresarial, sempre foi. Tá? Na realidade, ele é mais caro e mais difícil. Sempre foi e sempre será nesse modelo. A persistir nesse modelo, sempre o pequeno e o médio vai pagar mais caro do que o grande. E por um motivo muito simples, né? É relacionamento. Tá? Então, se o pequeno produtor fazer... Reciprocidade bancária. Reciprocidade. Se o pequeno produtor, vamos dizer, um pronafiano, tá? Ele for fazer a conta direitinho no papel, fazer uma coisa que a gente chama, e está nas normas do Banco Central isso, custo efetivo total da operação. Tá? Se ele colocar os juros que ele paga, o IOF que ele paga, o cadastro que ele paga para o banco, o cadastro não que hoje é isento, mas o projeto que ele paga para o banco, o Proagro que ele paga para o banco, tudo isso, tá? Mais o seguro que ele comprou, o seguro de vida, mais o consórcio que ele comprou, mais a previdência que ele comprou, tudo isso, tá? Vai dar no final, tá? E ele ainda paga, obviamente, o pacote de tarifas, tá certo? Que lhe é imposto, não é? É goela abaixo mesmo, tá certo? Então, se ele somar tudo isso aqui, aquela operação no final, ela vai ficar na casa dos 17%, 18% ao ano de juros, para uma Selic de 7%. Isso sempre foi assim. É preciso mudar. Tem que mudar. Se não mudar esse cenário, mais 2 ou 3 safras, isso já está desenhado, o pronafiano ele vai ter que se dirigir somente a Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal não está operando com pronafiano, a BNB, a Sicredi e Cicobi só. Não vai ter alternativa. Não tem alternativa. Na prática é isso. Você acaba de ouvir Ademir Vian, experiente economista, conhecedor do crédito agrícola, né? Homem de administração de empresa e produtor rural. Para o pequeno e médio produtor, dinheiro no final fica mais caro. Agradeço sua participação aqui mais uma vez, sempre esclarecedora, sempre trazendo comentários pontuais, muito firmes. Bom, são anos de experiência, né, Ademir? Muitos anos, são mais de 40 anos de experiência. Nós precisamos criar uma pauta do leite, viu? Porque o leite aqui tem muita coisa. Nós vamos ainda falar de leite. Ele é pecuarista de leite e sofre na pele aí os dramas, né, de quem está na produção de leite no país. Obrigado mais uma vez, Ademir. Obrigado a você, Pulga, e coloco à disposição de vocês. Voltamos ao programa. E o assunto por aqui agora são os preços dos alimentos. O índice da CEAGESP tem um recuo de quase 5% no mês de dezembro. A Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo monitora uma cesta com mais ou menos 150 produtos nas principais regiões do país. Os principais responsáveis por essa redução, aí que se aproxima de 5%, foram o clima favorável e também uma melhora na economia. Enquanto as verduras e pescados aparecem em alta, ovos e frutas têm fortes quedas no mês de dezembro de 2017, no levantamento divulgado esta semana. Entre as principais quedas, nós destacamos o alho chinês, que teve um recuo de 77,5% no mês de dezembro, de acordo com a CEAGESP, a mandioca, que caiu 54%, o chuchu, que tem queda de 39%, quase 40%, e o coco verde, que recuou aí 38 centavos nos preços em relação ao mês de novembro. Principais quedas, portanto, o coco caindo aí 38%. E entre as principais altas aparecem o limão Tahiti, com uma valorização de 156%, 156,4%, de acordo com o CEAGESP. O pimentão verde tem uma alta aí próxima de 64%, a tainha sobe 62% e o mamão Havaí também tem uma alta próxima dos 60%, de acordo com esses dados
fornecidos esta semana, que se referem às altas e quedas nos preços referentes ao mês de dezembro nos principais entrepostos do Brasil. O Mercado do Campo faz mais um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com os fechamentos da soja e do milho para esta quinta-feira, Já voltamos. O Mercado do Campo está de volta para falar do cacau. Em 2017, o setor cacaueiro teve uma queda de 22,5% na receita aqui no Brasil, de acordo com a TH Consultoria. Conforme reportagem do jornal Valor Econômico, o faturamento da cultura sofre por causa da piora da produção na Bahia e também em função dos baixos preços praticados no país. E isso, é claro, se reflete na desvalorização global da commodity. O cálculo da TH Consultoria aponta para um faturamento de R$1,146 bilhões em 2017. Esse valor representa uma queda de mais de 20% em relação ao ano anterior, a 2016. Já a produção foi 7,4% maior do que no ano anterior, graças ao aumento da produção no Pará, porque a Bahia registrou o pior volume desde 1972. E o preço médio do cacau no Brasil ficou em R$ 105,61 a arroba, 27,9% menor do que o preço médio em 2016. Falando em cacau, os preços do cacau nesta quinta-feira aparecem em queda no mercado futuro lá na Bolsa de Nova York. De olho no painel, os contratos com vencimento em março caem 0,66% nesta quinta-feira para $1.928 a tonelada, enquanto os contratos com entrega em março têm desvalorização de 0,41%, passando para $1.940 a tonelada. Cacau em queda hoje na Bolsa Futura de Nova York. Quem vem por aí mais uma vez trazendo mais detalhes do tempo agora para o centro-norte do país é a Juliana Rezende da Somar Meteorologia. Grande parte das lavouras de soja da metade norte do Brasil vem mantendo bom ritmo de desenvolvimento. Isso porque o solo ainda segue mais úmido. Aqui no Tocantins temos índices de 90%, enquanto que nas demais áreas aqui da faixa oeste da região nordeste, entre o Maranhão, Piauí e oeste da Bahia, a umidade do solo fica em torno de 60% até 80%, o que é considerado suficiente para que as lavouras possam manter bom ritmo de desenvolvimento. Nos próximos 5 dias ainda tem previsão de chuva justamente nessas áreas. Isso devido a instabilidades tropicais da região norte que seguem se espalhando e acabam alcançando aqui o Tocantins, Maranhão, até a faixa oeste do Piauí. Nessas regiões tem previsão de acumulados bastante expressivos, podendo alcançar até 50 milímetros aqui no Tocantins. Só que essa chuva forte não dura muito tempo. As instabilidades acabam perdendo mais intensidade e acaba que as chuvas mais fortes da região norte se concentram no extremo oeste da região e perdem intensidade aqui entre o Tocantins, Maranhão, Piauí também. Nessas áreas ainda pode até chover, de maneira muito fraca e pontual. Enquanto que aqui no interior da Bahia, o tempo firme volta a predominar, isso por conta de ventos lá no alto da atmosfera que acaba inibindo a formação de instabilidades na região, o que garante tempo firme e dias ensolarados no interior da Bahia. Já no decorrer da terceira semana, essa chuva agora da região norte ainda consegue se espalhar novamente, alcançar o estado do Pará, mas não será uma chuva bastante expressiva. Aqui nessas áreas do interior do Nordeste, previsão ainda de pancadas mais fracas e que devem ocorrer intercaladas com dias de tempo mais seco. Então, ao longo das próximas semanas, mesmo com previsão de chuva mais fraca em áreas produtoras tanto do Mato Piba como também do interior da região Nordeste, a tendência ainda é de um cenário bastante otimista, porque essas pancadas, mesmo que fracas, ainda conseguem manter o solo com umidade suficiente para garantir bom desenvolvimento para as lavouras de soja. Hoje encerro por aqui a minha participação. Até mais! Até mais, Juliana Rezende. E as expectativas mais otimistas para a safra brasileira de grãos para esta temporada pressionaram hoje as cotações na Bolsa de Chicago, além da previsão de tempo mais favorável na Argentina e da expectativa não tão positiva assim para o relatório de oferta e demanda que será divulgado amanhã pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Com tudo isso, os futuros da oleaginosa
tiveram mais um dia no vermelho nesta quinta-feira. De olho no painel, começamos destacando os contratos que vencem agora em janeiro, que tiveram uma queda aí acima de 0,5% nesta quinta-feira. Com isso, o contrato de janeiro fica em $9,40 o bushel nos últimos negócios. Contratos com entrega em março também queda, uma queda de 0,52% por $9,50 o bushel. Contratos com entrega em maio, queda de 0,51% a $9,61 o bushel. E contratos com entrega em julho também com uma queda próxima aí de 0,5% por $9,70 o bushel. É a quarta sessão consecutiva de queda para a soja lá na Bolsa de Chicago. Soja BMF Bovespa, negociada aqui na B3 em São Paulo, também acompanhou este movimento negativo aí da soja em Chicago. Os contratos com entrega em março têm queda de 0,38% e os contratos com entrega em maio têm recuo de quase 0,5% nesta quinta-feira aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. Já o mercado do milho teve pouquíssima variação nesta quinta-feira lá na Bolsa de Chicago. Os contratos com entrega em março tiveram um leve recuo de 0,07% e com isso passam para $3,48 o bushel. Enquanto os contratos de maio não tiveram nenhuma variação e permanecem por $3,57 o bushel. Contratos com entrega em julho também permanecem com o mesmo valor de ontem, por $3,65 o bushel. E contratos com entrega em setembro deste ano também ficaram aí com o mesmo valor que a gente viu ontem, $3,73 o bushel nos últimos negócios. Já o milho BMF Bovespa teve queda nos principais contratos hoje aqui na Bolsa de Valores de São Paulo, à exceção do contrato de janeiro, que subiu 0,69%. E o valor da saca, que ontem aparecia por R$ 31,73, hoje subiu para R$ 31,95 e assim permaneceu também nos últimos negócios. Contratos com entrega em março em queda de mais de 0,5%, terminando o dia por R$ 32,48 a saca. Contratos com entrega em maio em queda acima de 1% nesta quinta-feira, passando dos anteriores R$ 32,73 a saca para R$ 32,40 a saca no ajuste atual, subindo 2 centavos nos últimos negócios. E os contratos com entrega em setembro tiveram uma desvalorização de 0,76% na sessão de hoje e com isso o valor da saca no ajuste atual fica em R$ 31,19 a saca, caindo ainda 9 centavos mais nos últimos negócios. Esse foi então o fechamento do milho e da soja para esta quinta-feira. Com isso eu vou me despedindo por aqui. O Mercado do Campo de hoje vai encerrando, mas ele volta amanhã às 5h35 da tarde, horário de Brasília. Você fica agora com o programa Pecuária BR. Para você de casa, uma boa noite.